Só para concluir, Heitor, tem uma coisa interessante no projeto de lei, né? Tá lá que se o vereador faltar uma sessão ordinária ou sair antes do fim da sessão, vai ter descontado do seu subsídio. Eu falei, nossa, que legal, né? Falei, nossa, pelo menos alguma coisa importante, né? Porque a gente, quando falta no trabalho, tem descontado. Mas aí, embaixo tem o seguinte, que se ele apresentar um atestado médico, não vai ser descontado. Tudo bem, é assim mesmo que funciona. Ou se o presidente da Câmara aceitar a justificativa para a falta. Aí eu fiquei pensando, que tipo de justificativa o presidente da Câmara vai aceitar? Então fica muito fácil, né? Tiago Prudente, Quinto Sinal vai marcar 11h30 da manhã, hora do esporte aqui na Rádio Bandeirantes. A gente volta amanhã às 10. Grande abraço para você. Um abraço e até amanhã com esse soco no estômago aí do aumento dos vereadores de Paulínia. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique e todo o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço e uma ótima quarta-feira a todos. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, começamos mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até meio-dia, falando em esportes, destacando o futebol de Campinas. Só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com os retornos de Arthur e Matheus Silva, Ponte Preta fica livre de suspensões após 3 rodadas. Macaca enfrenta o vice-lanterna Avaí no sábado às 5 da tarde, na ressacada. Pouco utilizado, Júnior Tavares entra na mira do Paysandu, onde agora o técnico é Hélio dos Anjos. Pela Copa Paulista, a Ponte perde na estreia para o 15 por 1-0. Desfalques na lateral direita abrem espaço para a estreia do jovem Ian na equipe titular contra o Londrina. A presença do jogador foi confirmada pelo técnico Louser após a derrota para o Botafogo. Em busca do primeiro reforço para a sequência da competição, Guarani faz sondagem por Douglas Borges, goleiro do Botafogo.
Reforma nos refletores do Brinco de Ouro começou. Pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, Bahia e Grêmio ficaram no empate em 1-1 na Arena Fonte Nova ontem. Nesta quarta-feira entra em campo América Mineiro e Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense, além de São Paulo e Palmeiras. O sorteio das oitavas de final da Libertadores da América e Sul-Americana será realizado daqui a pouquinho, 13 horas, em Luque, no Paraguai. A cerimônia também define o chaveamento até a decisão. Brasil domina Estados Unidos e avança em primeiro na Copa América Feminina de Basquete. Seleção bateu as americanas por 67-54 e garantiu vaga nas quartas de final do torneio. Bandeirantes. Quero a sua mensagem hoje aqui, hein? 97102-1493. É o nosso WhatsApp e fica à sua inteira disposição. Mande mensagem de texto agora e daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano. Chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, logo mais às 7h30 no estádio do Morumbi, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O provável São Paulo do técnico Dorival Júnior, que hoje terá desfalques de Beraldo e Caleri, com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista, Pablo Maia, Gabi Neves, Wellington Rato, Rodriguinho e Rodrigo Nestor, Luciano e Juan. Já o Palmeiras, que mais uma vez hoje será comandado pelo João Martins, já que o Abel Ferreira cumpre suspensão pela expulsão na partida contra o Fortaleza pelas oitavas de final. O Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Luan ou Murilo, Richard Rios ou ainda a presença de Luan contra esses zagueiros. Gabriel Menino e Rafael Veiga, Dudu, Luiz Guilherme ou Breno Lopes, Hendrick ou Rony, com a presença também do Piquerez. Apita o jogo, Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA de Santa Catarina. Assistentes Neuza Inês Bach e Danilo Ricardo Simon Maniz. Árbitra de vídeo será Daiane Muniz. FIFA São Paulo, 7h30, a bola rola no Morumbi, tem São Paulo e Palmeiras. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital.
digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Capote. Obrigado, Lucas Pessoa. Eles que comandam aqui a parte técnica na hora do almoço. Um na imagem, outro no som, outro na imagem. Enfim, graças à competência de ambos, estamos no ar e com qualidade. EPP, Eternamente Ponte Preta. Wilson de Márcio, Maringá, Ponte Preta forever, forever, forever. Abraço, Wilson. CH, aquele time que disputou a partida contra o 15 de Piracicaba ontem pela Copa Paulista é formada por profissionais? Não pareciam. Alexandre Balista. Não foi bem, não. É sempre um prazer me dirigir ao amigo. Muito obrigado, o prazer é todo meu de ler aqui a sua mensagem, Wagner. Que coisa horrenda foi aquele jogo da Ponte ontem contra o 15 pela Copa Paulista, hein? Estou assustado com o baixíssimo nível de jogadores que a Ponte Preta tem hoje. Coisa de dar dó. Ver um clube centenário se acabando desta maneira. Gostaria de ouvir a opinião do amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu também fiquei assustado com a baixa qualidade do jogo e principalmente da Ponte. O Guarani precisa de 2 meias. O Regis e Isaac não estão dando conta da função deles. Não seguram a bola no campo adversário e não criam nada. Assim, uma defesa que é martelada por 90 minutos, uma hora vai falhar. Agora, um time que não cria sequer uma jogada de gol durante 90 minutos contra um time fraco como o Botafogo não é aceitável. Adilson Souza. Obrigado, Adilson. Bom dia, CH. O André sabe fazer gols. A prova é que jogou em grandes equipes. Na Série B, se ele jogar 20% do que já jogou, faz no mínimo 5 gols até o final do ano. Com todo respeito, mas os zagueiros estão todos, ou são todos cabeça de bagre. Marcelo Pimentel. É uma tese. Eu quero que o André faça muito sucesso, mas eu quero esperar. Vamos aguardar, como diria nesse momento, o guru lá do cume da Serra do Japi. Esses times base da Ponte não valem nada. Perderam para o Guarani e outros sem nome. Sidão Ponte Pretano. Entendi muito bem, mas está registrado aqui, como diria o outro. O Jamerson cairia com uma luva no bugre, hein? Bom dia. Manda seu nome, amigão. Manda seu nome. Eu concordo, mas eu acho que não vai sair do Coritiba, não. Bom dia, amigos da Band. Esse jogador André é mais um que vai vir para poder se recuperar aí na Ponte e mais um come e dorme. Porque na draga que a Ponte tá, consegue contratar um jogador desse. Eu acho que ele é fim de carreira. Ananias do São Quirino. Bom dia, amigos da Band. Bom dia. Atacante Sassá, artilheiro da Série C. Não seria uma boa para a Ponte? Abraço. Rodrigo da Vila União. Olha. Sassá. Pô, se o André é questionável, imagina o Sassá. Tá bem agora. Mas faz 3 anos que o cara quer saber de ser profissional da bola não, cara. Sei lá. Bom dia, Carlos. Ontem eu e meu neto assistimos 20 minutos de 15 Ponte. O time horroroso, time retrancado, uma linha de 5 contra de 4. E um só na frente, time muito fraco, tem 2 postes de 5 metros de altura como os zagueiros conseguiram tomar gol de cabeça. Só chutões pra frente, sem saída de bola, time muito fraco. Se o da Série B é ruim, o da Copa Paulista é ruim ao quadrado. Carmen. Obrigado, Carmen. Araújo, enquanto o Guarani se reestrutura, só cresce a Ponte de vento e polpa para a Série C. Futebol não é para... Eu não vou ler isso aqui, cara. Preocupado. Araújo Gouveia. Araújo, se você quis me pegar, não me pegou, cara. Não vou ler isso aqui no ar, porque isso aqui é uma provocação sem sentido, não é? O Guarani está melhorando, mas precisa, muito para ficar do jeito que precisa. Muito. E a Ponte também. 11h43 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Vamos acionar Vladimir Catarino pela ponta esquerda para falar do
da Ponte Preta. Fala, Vlad! CH, ouvintes do Nossa Área, falando agora da Ponte Preta. Macaca que vem bem, né? Vem numa boa sequência, conseguiu 2 vitórias consecutivas, Ituano e também Novo Horizontino. E agora na Série B, volta a campo no próximo sábado, fora de casa, lá no estádio da Ressacada, em Florianópolis, contra a equipe do Avaí. E o técnico Felipe Moreira, CH, para esta partida, vai ter os retornos de Arthur e Matheus Silva. E com isso, né, a Ponte não vai ter nenhum jogador suspenso. Fazia tempo que isso não acontecia. A Ponte não tem nenhum jogador suspenso para enfrentar o vice-lanterna nesta partida que acontece no próximo sábado. Fica a expectativa, né? Com certeza os dois devem voltar, mas também sobre os jogadores que estão no departamento médico, entre eles o Leonaldi, o Elvis, o Gé, Pablo Diego, que não puderam atuar nas últimas rodadas. Também fica a expectativa sobre a presença ou não do André, atacante que foi apresentado nesta semana. Se tiver condições físicas, ele vai a campo. A Ponte, o CH, ela acabou jogando ontem pela Copa Paulista, estreou na Copa Paulista e perdeu para o 15 de Piracicaba. O jogo foi lá no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, 1-0, e o Edson Abobrão, técnico da equipe da Copa Paulista, analisou o rendimento do time e esse resultado de derrota na estreia da Copa Paulista. Vamos ouvir. Mas se enfrentar um 15 de Piracicaba, que está numa Série D, já tem uma formação de muito tempo, jogando junto, né, tem conjunto, e a gente fez de igual para igual aqui, logicamente com algumas situações perdemos um pouquinho na parte ofensiva, mas a gente conseguiu igualar o jogo. Nós tivemos até uma chance de fazer um empate aí, mas eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Eu acho que nós temos muito mais coisa para somar, alguns jogadores que vão estar prontos para a próxima partida, e esse grupo está em fase de construção, né? Nós estamos em fase de construção, e isso já esse sinal, um bom sinal para esse jogo, apesar da derrota, mas como eu falei para os atletas no final do jogo, no vestiário, a gente sai não satisfeito, logicamente, porque a gente queria os 3 pontos, mas pela entrega, pela dedicação, pelo empenho, eu acho que a gente tem condição de fazer um grande futuro aí com esse grupo até chegar à nossa classificação e buscar o que todo mundo almeja, que é o campeonato, e buscar uma Copa do Brasil, que é importante para o clube. Pela Copa Paulista, CH, Ponte volta a campo no próximo domingo, 18 horas, no Moisés Lucarelli contra o time do Oeste. Voltando ao profissional, o Mailton, ele falou sobre o trabalho do técnico Felipe Moreira. Mailton que foi escalado como lateral esquerdo, né? No jogo em que a Ponte venceu o Novo Horizontino, foi muito bem, aliás, deu assistência para o gol do Paulo Baia. O Mailton falou sobre o trabalho do técnico Ponte Pretano. Então, né, a gente vem trabalhando durante a semana, ele sabe dessa versatilidade minha, de atuar de esquerda, de ponta ali, de lateral direito. Então, acho que isso acaba agregando com o grupo ali também, a hora que precisar. O Arthur estava suspenso nesse jogo, pude atuar de lateral esquerdo ali, acabei dando assistência. Foi muito importante para o grupo e para a continuidade do trabalho. E é isso, é onde colocar ali que tem que estar dando conta do recado e fazendo bem. Esse o Mailton, né, que jogou na lateral esquerda, e por falar em lateral esquerdo, o Júnior Tavares pode estar de saída da Ponte Preta. Ele recebeu sondagens do Paysandu, time que agora é dirigido pelo técnico Hélio dos Anjos, pode dizer adeus aí à Ponte Preta nesta janela de transferências. Falamos da Macaca, aqui no Nossa Área. Obrigado, Vlad. O pessoal aqui tá bravo pra caramba com a atuação da Ponte ontem na Copa Paulista, hein? Foi uma vergonha. Olha o Gera aqui, o que mandou, Lucas. Vendo o jogo de ontem, Ponte 15, vergonha, time fraco apanha no Campeonato Amador de Campinas. O pessoal tá bravo, hein? Tá bravo. Eu não conheci o time. Eu tive até uma expectativa, cara. Falei, poxa, o Abobrão vai montar um esquema lá. Até acho que encarou, mas jogou muito mal, cara. Muito mal. E entrar para gastar dinheiro e não ser campeão dessa Copa é completamente sem sentido. Lamento muito. Espero ter sido o jogo de estreia. Que melhore na próxima vez, porque precisa melhorar. Vamos acionar Gleger Zorzin, agora para falar da Ponte Preta. Fala, Gleger! A Ponte que volta a campo, né, no próximo sábado, às 5 horas da tarde. Jogo lá na Ressacada. Jogo difícil, viu, CH? Jogo duro, complicado. O Avaí tentando se recuperar, né? Mandou embora o treinador, né? Então tá uma confusão danada lá e é sempre jogo muito duro, difícil. Nós fizemos o jogo do Avaí contra o ABC, né? O Avaí foi derrotado por 2-0, demonstrou muita fragilidade defensiva a equipe do Avaí. E a Ponte tem melhorado nesse aspecto, né? No aspecto defensivo, de velocidade, ou ofensivo, né? De velocidade, mudança de esquema, mudança de plataforma.
Então isso aí pode ser que a Ponte consiga trazer um bom resultado a Campinas. Estou muito confiante na evolução do time, acho que o Felipe Moreira agora, com a chegada de alguns reforços, né? Vamos ver se o pessoal já vai estar pronto aí. Tem a volta do Matheus Silva, a volta do Arthur, né? Para reforçar ainda mais. No caso da volta do Arthur, cara, ele vai ter que arrumar uma vaga aí pro Mailton, hein? Mailton que jogou muita bola no jogo passado, foi muito bem o Mailton. Não sei, a possibilidade de uma segunda linha aí, né? Da forma com que vem jogando o Felipe Moreira, dá pra tentar aí uma alternativa parecida com essa. Agora, a gente sabe que é sempre muito bom, né? Você ter o seu titular suspenso e o jogador que entra como opção vai muito bem no jogo. Isso é bom para o treinador, é bom para a Ponte. A gente sabe a limitação técnica e aí quando você vê um jogador se destacando é sempre muito legal. Então, a expectativa é essa, viu, CH? De que a Ponte possa fazer um bom jogo e trazer um bom resultado aí nesse próximo sábado, jogando na ressacada. Repito, hein? Jogo duríssimo. Mas a Ponte tem condição, sim, de vencer até a partida. Deixa eu mandar um abraço pro Sidão Ponte Pretano. A Ponte está perdendo jogador para times da Série C. Só faz futebol com dinheiro. O que você acha da alternativa da SAF? Depende. Isso é um assunto muito complexo. Só virar SAF não resolve o problema. Não é? Não foram inscritos a tempo. Ontem foi quase um sub-20. Pode ser, né? O time estava muito desfalcado ontem. Manda seu nome aqui para eu registrar. O Paysandu está contratando o Júnior Tavares. Irá tomar... Vá com Deus. Renato Grácia. É, cara. Eu também deixaria embora. Sinceramente. Aqui na Ponte não conseguiu jogar. Um abraço para o Wilson Rocha. Muito obrigado pelo seu carinho. 11h51 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino, agora falando do Guarani. CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com informações do Guarani. Bugre volta a campo no próximo sábado, 11 horas da manhã, pega o Londrina, buscando a reabilitação depois da derrota para o Botafogo na última segunda-feira, lá em Ribeirão Preto. Já começou a troca do sistema de iluminação do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por isso, o Guarani pediu para que esse jogo fosse no período da manhã. Um novo sistema de iluminação vai ser instalado no local e, claro, vai melhorar e muito, né? A gente sabe que é bastante deficiente a iluminação do estádio Brinco de Ouro, então com a mudança, com essa alteração, teremos muito mais qualidade na iluminação quando os jogos acontecerem no Brinco de Ouro no período da noite. Para a partida contra o Londrina no próximo sábado, o técnico Humberto Louser não poderá contar com 2 jogadores suspensos pelo 3º cartão amarelo. Um deles é titular, aliás, capitão do time, Diogo Matheus, lateral direito, recebeu o 3º cartão amarelo, está fora, e também o Alvarinho, que sempre tem entrado, né, quando há necessidade, acabou sendo advertido com o cartão amarelo, o 3º dele também está fora desta partida. Com relação à lateral direita, a tendência é que o Ian, jovem jogador, 17 anos, seja o escolhido. O próprio Humberto Louser disse após o jogo contra o Botafogo que o Ian deverá ser titular nesta partida. Ele que não entra em campo desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, esteve no banco de reservas nas últimas 3 partidas, né, sob o comando do Humberto Louser, e agora deverá ter a sua primeira oportunidade na equipe titular. O Matheus Bueno volta também, né, CH? Ele cumpriu suspensão automática em Ribeirão Preto e fica a expectativa sobre a volta ou não do Matheus Barbosa, volante que saiu contundido contra o Mirassol, não foi a Ribeirão Preto, vai ser melhor avaliado aí nos próximos dias para saber se terá condições ou não. Independente do time que vai a campo, o Guarani busca a reabilitação, vinha numa boa sequência, né? 2 partidas seguidas vencendo e acabou perdendo, agora busca a reabilitação neste jogo. Enquanto isso, fora de campo, o Guarani segue na busca por reforços, né? Após a abertura da janela de transferências, uma das posições carentes é o gol, já que o Tony não vai permanecer. O Guarani fez uma sondagem por Douglas Borges, goleiro do Botafogo, mas por enquanto apenas nisso, apenas uma sondagem, as negociações ainda não avançadas. É o Bugre indo ao mercado em busca de reforços para a sequência da Série B, CH. Valeu, Vlad, pelas suas informações. Muito obrigado. Agora comentando o Guarani. Fala, Gleger. Nós falávamos muito ontem, né, sobre a lateral direita do Guarani, que não, jogadores suspensos, né, não,
E agora tem a possibilidade da estreia do menino, né, do jovem Ian, na equipe titular, nessa partida contra o Londrina. CH, nós falávamos muito sobre isso ontem, né, lá no Sport em Debate, também na tela da Band, nos Donos da Bola, sobre essa questão de estrear o menino, né? Mas só tem 17 anos, mas ele precisa jogar. E o Humberto Louser, na entrevista coletiva que deu para nós aqui da Bandeirantes, eu perguntei sobre a categoria de base e um dos nomes citados por ele foi o nome do Ian. Então tá aí a oportunidade, eu daria a oportunidade sem pensar duas vezes. Acho que é menino, tá no grupo, tá no elenco, né? Cria da base, isso é importante demais. Tem que dar confiança, botar o menino na arena. Tá um jogo contra o Londrina, né? O Guarani precisando se recuperar na competição, vindo aí depois da derrota contra o Botafogo, precisa se recuperar, precisa novamente encontrar o caminho da vitória e uma oportunidade que vai enfrentar um time que tá cheio de problemas, né? Troca de treinador também, treinador novo. Então, assim, eu acho que é esse o momento. É esse o momento de colocar na arena, de colocar para jogar, para experimentar o jogador. E Humberto, ele é um cara que não tem medo, né? Ele tem coragem, ele coloca. Se tiver bem, se tiver em condição, Humberto ele não titubeia, ele vai e coloca o jogador. Então essa é a expectativa, de que ele possa escalar aí o Ian para jogar na lateral direita, que para mim o Guarani contra o Londrina é favorito e a expectativa é de que possa voltar a encontrar o caminho da vitória, CH. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara. Feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para Corbela Tintas, destacando os jogos desta quarta-feira. Jogo atrasado, válido ainda pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7 da noite no Rei Pelé, tem CRB e o Líder Esporte. Copa do Brasil, jogos de ida, quartas de final. 7h30 da noite, tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Maracanã, 9h30. Flamengo e Atlético Paranaense, e na Arena Independência, América Mineiro e Corinthians. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mais uma rodada, 16ª. Sexta-feira, 7 da noite, Novo Horizontino e Atlético Goianiense. 9h30, Ceará e Botafogo. No sábado, 11 horas da manhã no Brinco, tem Guarani e Londrina.
às 15h30, ABC e Criciúma. Pelo Brasileirão, no sábado, às 4h, tem Vasco e Cruzeiro. Às 4h também, Cuiabá e Bahia. Pela Série B, às 5h, tem Avaí, Ponte Preta, Ituano e Juventude. Às 18h, Tombense e Sampaio Correia. Voltando para o Brasileirão, no sábado, 18h30, Mineirão, tem Atlético Mineiro e Corinthians. No mesmo horário, Coritiba e América Mineiro. E às 9h, no sábado, tem Palmeiras e Flamengo. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização TOLS, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Legal, meus amigos. Terminamos aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Na sequência, você fica com Nossa Área Edição Nacional. Você está com a Rádio Bandeirantes. 86 anos no ar. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área na Bandeirantes. Oferecimento Ihara, agricultura é a nossa vida. E Nakata, na hora de pedir peças para sua moto, não tenha dúvidas, porque é Nakata. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira gloriosa de 3 grandes jogos de Copa do Brasil. Quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Muito bom saber que você está por aqui e não me abandona. Claro, vamos falar muito deste choque rei que se avizinha, falar muito dessa possibilidade real de que, obviamente, você tem um time muito estruturado que vive talvez um dos seus melhores momentos históricos, enfrentando uma equipe que, em tese, não seria vitoriosa e nem poderia enfrentar de igual para igual um gigante como é o caso do Palmeiras. A grande diferença está em quem comanda.